Amém, glória a Deus. Nosso tema dessa noite, a mensagem dessa noite: por que devo ser honesto no meio de uma sociedade desonesta? Não é? Parece ser uma pergunta simples, não é? Que poderia ser respondido também com uma resposta muito simples, né? Nós devemos ser honestos porque nós somos crentes em Jesus e porque a palavra de Deus diz, por exemplo, em Êxodo 20:15, não furtarás, não é? Uma pessoa que furta é uma pessoa que não é honesta. Mas como você sabe, mesmo através das coisas que parecem simples, Deus nos fala com profundidade. E eu sei que através desse altar, que é um altar santo, um altar levantado pelo Senhor, que sempre nos revela a sua palavra, os seus mistérios, para que nós, aplicando-os às nossas vidas, nós sejamos transformados, a fim de que nós possamos manifestar através da nossa vida a glória de Deus, e dessa forma nós possamos produzir frutos, para que nós possamos comer o melhor dessa terra. Porque a palavra de Deus diz assim: se nós quisermos e ouvirmos, não é? E você sabe que ouvir a palavra não é apenas escutar. A palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Amém? Temos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós sabemos que se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, porque nós dependemos totalmente dele. Amém? Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque nós somos teus filhos, escolhidos teus. Te agradecemos por mais uma noite que nós estamos aqui na tua casa, em tua presença, Senhor. E nós temos certeza que a tua palavra, que não volta vazia, que é a única palavra, Pai, o evangelho da graça de Deus, que edifica e que traz a manifestação, a nossa herança, que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário com o teu sangue, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Fala as nossas vidas, Senhor, que eu diminua, que a sua palavra se manifeste através da minha vida, que não seja mais eu aqui, mas que a tua palavra, Pai, possa falar profundamente ao coração de cada um dos teus filhos, Senhor, e numa coisa que parece ter uma resposta simples, não é? Por que eu devo ser honesto numa sociedade desonesta? Sabemos que o Senhor vai falar conosco, talvez em coisas que estejam adormecidas, esquecidas, ocultas, Pai. Sabemos que o Senhor quer falar, porque a tua palavra vem para que a nossa vida seja edificada e possamos manifestar a tua glória, Senhor. No teu nome, Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. E principalmente, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque como nós cantamos, vou estar lá, Pai. Nós temos essa certeza de que nós estamos nas tuas mãos, ninguém pode nos arrebatar e que nós estaremos um dia para sempre contigo. Obrigado, Pai, porque a tua graça nos trouxe a certeza da nossa salvação, Pai. No teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais do que vencedores, prósperos, conhecidos por Deus antes da fundação do mundo, e por isso vocês fazem parte de um povo que é propriedade exclusiva do nosso Deus. Amém? Você que teve as suas enfermidades e as suas dores carregadas por Jesus ali na cruz do Calvário, você foi chamado para viver um pacto de melhores e superiores promessas. Amém? A palavra dessa noite, eu sei que falará ao nosso coração, porque já falou ao meu, graças a Deus. Amém? Você sabe que a igreja, não é? Principalmente a nossa igreja, tem um chamado do Senhor prioritário no ensinamento do altar, o estabelecimento de valores espirituais, morais, familiares, na conduta, de uma forma assim inequívoca. Nós sabemos que a nossa vida, o nosso falar, o nosso caminhar diante de Deus, o sim é sim, o não é não, não é? A Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno. E nós acreditamos no que a palavra de Deus diz, com relação aos valores, com relação à firmeza que deve ter um cristão, mas nós não somente acreditamos, mas nós procuramos viver
na prática a palavra que nós recebemos desse altar, com esses valores fortes e indestrutíveis, porque não são valores baseados em filosofia humana, mas são valores que vêm através da palavra de Deus, ministrados para o nosso coração. Mas parece que se a gente, vive uma vida dessa, tentando manter valores, tentando mostrar que nós temos valores na nossa sociedade, é um motivo às vezes de vergonha para algumas pessoas quando tentam se impor em relação a isso. Algumas pessoas do mundo acham que quando você diz que tem muitos valores morais, éticos, que você não mente, que você não defrauda ninguém, eles acham que isso às vezes é um motivo de fraqueza, porque você não tem coragem de arriscar, você não tem coragem de partir para cima, Algumas pessoas acham que isso é ingenuidade. Coitadinho, ele é um religioso, ele não sabe nada da vida, deixa ele assim mesmo, que ele não vai conseguir nada na vida. E outras pessoas até mesmo veem essa atitude de alguém que sabe qual é a sua posição em Cristo Jesus, como alguma coisa assim de fanatismo. O cara é religioso, não adianta falar nada. Quando você quer mostrar que você tem valores firmes, que você crê em alguma coisa de que o mundo desdenha, em alguma coisa que a mídia tenta denegrir a todo custo, as pessoas lá fora sempre tentam jogar lama em cima daquilo que a palavra de Deus tem trazido aos nossos corações. E nós vivemos uma sociedade onde o espírito, infelizmente, é um espírito de roubo, de ganância, de mentira, de levar vantagem a qualquer custo. E nós temos certeza, nós sabemos que a nossa igreja foi levantada por Deus, com um chamado diferenciado, para uma última reforma. Se você está chegando aqui há pouco tempo, saiba que você está num lugar especial, num local santo, não porque nós aqui na nossa carne, na nossa vida secular, no nosso conhecimento sejamos alguma coisa, mas porque Deus tem um propósito maravilhoso para com as nossas vidas, amém? Então é preciso que a igreja de Cristo, e eu ouso dizer, é preciso que a igreja Cristo Vive, que foi chamada por Deus para a última reforma, se levante, venha a público falar e ensinar, não ao mundo, mas ensinar ao povo de Deus a viver esses valores de forma plena e sem exceção. Porque na verdade, às vezes existem pessoas que têm alguns valores, que têm até um caráter razoável, e que tentam viver com uma certa ética, mas acabam sempre abrindo uma exceção quando a situação ali lhes aperta. E nós vamos mostrar que é possível viver isso de uma forma plena, para que Deus seja glorificado. Não para que nós podemos, não. Nós somos o que somos pela graça de Deus, e nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Infelizmente, eu sei disso, porque a bispa já pregou alguma coisa semelhante a essa aqui, que existem pessoas no meio do povo de Deus, e até aqui na igreja, quando nós às vezes começamos a falar desses assuntos, existem pessoas que não gostam, falar assim, poxa, não furtarás. Parece que esse tema de falar sobre honestidade, sobre ética, sobre comportamento, incomoda às vezes algumas pessoas, porque isso está relacionado diretamente à nossa santidade e à pureza devidas a Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, a pessoa fica incomodada quando ela está na igreja e ouve essa palavra, é porque o Espírito Santo está falando, já está indicando, já está sinalizando que alguma coisa precisa ser mudada. E nós vamos aprender que a Bíblia fala sobre o não furtar. E como é que as pessoas, às vezes, furtam. Às vezes, a gente passa desapercebido por situações e, de repente, você pode ver assim, puxa vida, eu estou furtando alguém, a Deus, a mim mesmo, de alguma coisa, Deus quer que nós sejamos honestos, que tenhamos nosso caráter transformado e a nossa conduta dirigida pela sua palavra. É o que nós temos aprendido aqui desse altar, amém? E, para começar, o nosso texto base é Êxodo 20:15, não furtarás. Então eu fui até o Aurélio e peguei alguns sinônimos da palavra furtar, Nós temos aí isso. Então, tem aqui alguns sinônimos que eu coloquei aqui. Primeiro, apoderar-se de coisa alheia. Então, alguém que se apodera de alguma coisa que não lhe pertence está furtando. É um termo muito usado quando você deixa o seu carro na rua e você chega lá e alguém roubou o seu carro. Não é um roubo, é um furto. Um roubo é quando você está presente. Aí, outro sinônimo para furtar, subtrair fraudulentamente. Com fraude a pessoa vai lá e tira alguma coisa. Com engano, com mentira, ela se apropria de alguma coisa que não lhe pertence. Um outro sinônimo é fazer passar como se fosse seu e não é. Se dizer
que é alguma coisa, mas não é, não é? Você insinua alguma coisa como sendo seu, não é? Mas não é. Você está furtando a pessoa ou alguém de conhecer a verdade sobre aquilo. Amém? Falsificar, não é? Então, quando você falsifica, ou até quando você imita, na verdade, imitação é um sinônimo para a palavra falsificação, você está furtando de alguém o direito sobre aquela obra, não é? Sobre aquele material. Então, talvez você não tenha se apercebido, mas se você, por exemplo, compra alguma coisa pirata, você está furtando do autor o direito de receber os royalties, o que lhe é devido de direito autoral sobre aquele produto. Não é? Por isso que nós somos contrários a qualquer tipo de forma de pirataria. Mas eu vou comprar a camisa do meu time, vou pagar R$170 na camisa lá, se eu posso comprar por 50, 60 no camelô? Se você não pode comprar, não compre, porque você vai estar comprando uma coisa que é idêntica à original, mas é falsificada. Não é? A mesma coisa de nós comprarmos CDs de músicas piratas, vídeos piratas, joguinhos, né? Cada jogo de DVD custa R$200 e você vai no camelô, você paga R$5, sei lá, R$10 no CD. Não é? Nós estamos, é um dos sinônimos para a palavra furtar, quando nós participamos, não é, disso, nós estamos furtando, porque a palavra furtar também significa falsificar, imitar. Subtrair furtivamente, né? Você tira assim, né? Ninguém percebeu, você tira um negocinho ali. Não, mas ninguém percebeu, eu estava ali, né? Tem gente que gosta assim de ir a hotéis, não é? A restaurantes. Vou levar um souvenir. Está escrito lá que aquilo é um souvenir para você levar para casa? Né? Não, mas aqui é um guardanapo. Pô, eu estou aqui em Nova York, imagina que eu não vou levar uma lembrança. Compre numa loja que venda lembranças, não é? Então tem gente que acha, não é? Não, mas é só uma lembrança. Não. Na verdade, você está furtando, porque aquilo não está lá para ser levado. Está lá, pertence ao hotel, tem o nome do hotel, né? Se você quiser, compre. Então, são coisas delicadas. Mas você fala assim, puxa vida, mas nós temos que ser tão extremistas assim? Não é ser extremista, meu irmão. A palavra de Deus diz, o sim é sim, o não é não. O meio termo, o que passar disso, é do maligno. Não dê desculpas a si mesmo. Amém? O que mais nós temos aqui? Desviar, esquivar, são duas palavras sinônimas também que significam furtar, não é? Quer ver quando você furta alguém de dar uma resposta para alguém, de dar uma satisfação para alguém, você tem um compromisso com alguém, você vê a pessoa não pode me ver, eu vou por aqui porque, meu Deus, eu fiquei de fazer alguma coisa. Não fuja das suas responsabilidades, não é? Se você assumiu, se você deu a sua palavra como cristão, vá, encare, não dê desculpas, dê uma satisfação. Olha, eu errei, eu não fiz, e preciso me acertar, preciso me comprometer, mas não faça isso, não é? Porque quando nós temos esse tipo de atitude, não é uma atitude que condiz com o comportamento cristão. E são detalhes, não é? Por que Deus nos traz isso? Porque o nosso Deus nos revelou a sua palavra da graça, o melhor do seu coração. Não há nada, esta é a última reforma, você é conhecedor da eterna aliança, aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus é um Deus perfeito, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Então, Deus quer nos mostrar nos mínimos detalhes. Se você verificar, a Bíblia diz que a lei era a sombra dos bens vindouros. Como Deus foi detalhista em toda a descrição do templo que Salomão construiu, em toda a descrição do santuário, da arca, em tudo que Deus fazia, existia medidas, existia o tipo de material a ser empregado, tudo Deus colocava com detalhes. Quanto mais na nossa vida, que foi criada para manifestar a glória de Deus, Deus não está interessado de que nós possamos viver isso de uma maneira plena. Talvez, né, a grande maioria dos nossos irmãos não se preocupe com isso, mas se Deus traz isto à nossa igreja, é porque Deus quer, Deus está nos lapidando, Deus está colocando o ouro ali, purificando o ouro para retirar toda a impureza, até que Cristo se manifeste em nós. Amém? Existe um exemplo que foi dado aqui pela bispa, não é? De que o ourives ali trabalhando na prata, não é? Ele depura a prata várias vezes, coloca no fogo, vai retirando as impurezas, e ele vê que a prata está pura
quando ele consegue ver a sua imagem refletida na prata. A sua vida vai estar pura quando a sua vida estiver refletindo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Temos aqui trapacear, não é? Não precisa nem falar que você usou de trapaço, usou de malandragem, aqui, não, pode deixar que eu vou dar um jeito lá, tal, né? Aquele famoso, né, lei de Gerson, tal, que graças a Deus, espero que esteja caindo por terra esse negócio aqui no nosso país, não é? Ocultar, esconder, não é? Você oculta alguma coisa, esconde, não, para que ninguém veja, não, eu dei um negócio errado aqui, eu vou esconder, não é? Não faça isso, assuma, porque Deus é por você. Não pense que você escondendo, você pode esconder aos olhos humanos, mas a palavra de Deus diz que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. E a palavra diz assim: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então, não oculte as coisas, não esconda, para que Deus possa trazer a luz e trazer a solução. Porque a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e as coisas só tendem a piorar nas nossas vidas, amém? Se nós tentamos dar um jeitinho humano, amém? Vamos ver, não é, onde podem ocorrer mais alguns exemplos de furtos, e que muitas vezes, por nós não termos dado ouvido ao Espírito Santo, nós mesmos podemos estar, de repente, furtando, não é? Agindo de uma maneira que Deus considera como furto, amém? Por exemplo, quando o empresário, que se diz cristão, crente, não é? Ele engana o seu cliente, não é? Infelizmente isso é uma coisa que eu ouço muito falar, que vendedor é muito desse jeito, né? Vende tudo, não é? Promete tudo para o cliente, não, eu estou te vendendo esse produto faz isso, né? E eu vou te entregar em 48 horas. O cara sabe que ele não pode entregar em 48 horas, né? E ele promete alguma coisa, não é? Então ele está furtando aquele seu cliente da verdade, né? Ele pode até entregar aquilo, mas de repente em 92 horas, em uma semana, em 2 semanas, não é? E quando a gente age dessa maneira, não é? Nós estamos furtando de dizer a verdade a alguém que está dando crédito à nossa palavra, não é? Se você adquirir um produto também de um fornecedor, não é? Não, olha, eu estou comprando aqui de você, eu posso te pagar, você pode me fazer essa condição, e eu vou te pagar tanto a cada 15 dias. Só que você sabe que você não tem fluxo de caixa, você sabe que aquela não é a sua condição, você sabe que para acontecer aquilo tem que acontecer um milagre na sua vida, mas você dá a sua palavra. E você tem certeza que aquilo não vai ser cumprido. Mas você precisa da mercadoria para vender, senão você não pode continuar. Se você agir dessa forma, você pode ter certeza que você vai estar furtando também de dizer a verdade a alguém, e você está dando a sua palavra como palavra de um eleito de Deus, e a sua palavra não será cumprida, não é? Por isso que a palavra de Deus diz, não é, que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa do povo de Deus, muitas vezes, né? Isso é o que a palavra de Deus diz. Então nós temos que viver de uma forma digna do nosso Deus, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, amém? Eu já tive a oportunidade, já tive o grato prazer, né, de dizer isso umas 2 ou 3 vezes para a bispa aqui no altar, depois dela pregar. Falei: bispa, não é, lá fora se diz tanta coisa, o nome de Deus é manchado, e pela sua palavra, por aquilo que você trouxe nessa noite aqui, o nome de Deus foi grandemente glorificado, amém? Que seja assim, e pode ser assim com a vida de cada um de nós, amém? Da mesma forma, não é, quando um empregador, não é, defrauda um funcionário, contrata alguém, lhe promete um plano de carreira, lhe promete aumento depois de 6 meses, depois de 1 ano, lhe promete que a empresa é maravilhosa, e no fim o engana, não é? E às vezes até o dono da empresa, tem pessoas que já estão ali há mais tempo com ele, e já tem até meio que um acordo assim, de não pagar hora extra. Aí a pessoa que é nova pensa: poxa, né, vou fazer, não vou ganhar hora extra. Aí chega o cara mais antigo e fala: não, pode ficar. Mostra que você está vestindo a camisa da empresa, que mais para frente você vai ser recompensado pelo dono da empresa, não é? Então existem muitas formas de defraudar uma pessoa, e a Bíblia diz que isso também é furtar a pessoa, furtando a pessoa daquilo que é seu direito, amém? Infelizmente nós temos, não é, um dos exemplos maiores aqui no nosso país é de políticos. Nós não temos nada a ver com políticos, graças a Deus, mas os políticos legislam, governam, em causa própria, na maioria das vezes, não é? Retirando aquilo que seria dinheiro para ser investido no país, em saúde, em educação, dinheiro que poderia gerar empregos, não é? E muitas vezes, se você começar a pensar, a analisar a situação, você pode ficar com raiva, você pode querer ficar, não é? Mas a Bíblia diz assim que nós podemos nos irar,
mas não pecar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E se nós apenas ficarmos nervosos com relação a isso, não vai adiantar nada, né? Então, eu vou dizer uma coisa que eu faço, que você possa fazer também. Ore para que Deus acabe com isso. Nós sabemos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ah, não vai adiantar. Não vai adiantar, mas a palavra de Deus afirma que muito pode em sua eficácia a súplica de um justo. Amém? Então eu tenho orado, presidente da República, vice-presidente, governadores, prefeitos, tenho orado por deputados, senadores, tenho orado pela polícia, tenho orado por todos, para que Deus traga a luz, para que haja justiça, para que não haja corrupção, porque se nós simplesmente nos revoltarmos e não fizermos aquilo que verdadeiramente funciona, que é orar, as coisas tenderão a ir de mal a pior, amém? O que nós temos que fazer é orar, clamar a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é justo, e eu creio que por causa da súplica dos justos, nós temos visto tantos escândalos se levantar, tantas pessoas sendo, tantas quadrilhas sendo desbaratadas, não é? Eu creio que a oração de justos tem feito para que nós, a Bíblia diz assim, que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que nós tenhamos uma vida quieta, tranquila e sossegada, amém? Porque se não for assim, o mundo que já é tão conturbado, vai mais ainda nos atingir com tudo aquilo que ele tem de ruim, amém? Glória a Deus, aleluia. E falando especificamente de políticos, não é, que usam o dinheiro de uma forma absurda, né, criam cargos, né, temos mais 7.000 cargos de vereadores agora no Brasil. A palavra de Deus em Tiago 5,4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Amém? Tudo que é retido com fraude se apresenta diante de Deus com um clamor, e Deus ouve esse clamor. Com certeza, não é? Existe agora uma lei tramitando aí no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados lá, uma tal da PEC dos precatórios. O governo deve para pessoas, e ele quer pagar metade agora, e a outra metade fazer leilão, para pagar em 20 anos, não é? Quer dizer, roubando o direito que é do povo realmente. E a palavra de Deus diz que o salário, aquilo que é direito do trabalhador, que ceifaram os nossos campos, na verdade, os políticos estão no poder devido a todos os impostos que nós, como trabalhadores, pagamos, e a Bíblia diz que o trabalho dos que ceifaram os campos, e que por eles foi retido, com fraude, está clamando diante de Deus, amém? Então nós sabemos que Deus não está passivo diante dessas situações também, amém? Temos uma outra situação aqui para falarmos desse negócio de fraude, de furtar, não é? Por exemplo, quando o empregado defrauda o seu patrão, não trabalhando as horas pelas quais ele é remunerado, não é? Ele deveria trabalhar 8 horas por dia, ele chega um pouquinho atrasado, na hora do almoço ele fica um pouquinho mais, aí ele vai 5 vezes no banheiro de manhã, 5 vezes à tarde, fica batendo papo, aí na hora do café ele vai com uma, depois vai tomar café às 2, toma café às 3, isso é totalmente errado. Amém? Nós, como cristãos, devemos tomar cuidado, nos policiar, porque às vezes nós estamos trabalhando numa empresa, muita gente, vamos tomar café, e você vai no vai da valsa, né? Vai com todo mundo e tal, e passa 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, vai 3 vezes tomar café, né? Isso não é um bom testemunho, porque você está defraudando aquele que lhe paga o salário por 8 horas de serviço diariamente. Amém? E fora isso, não é? Tem outras pessoas que falam assim, o que vai fazer diferença? Né? Eu pegar uma caneta aqui da firma, imagina, uma caneta, qual que é a diferença? Né? Qual que é a diferença de eu mandar, eu preciso fazer um trabalho para a faculdade aqui, o que vai custar para a empresa, né? Eu imprimir aqui, sei lá, 20, 25 páginas aqui, imagina que a empresa vai ficar, a empresa não vai ficar, mas se você quer fazer isso, peça ao seu chefe, peça autorização, né? Se você precisa, se você, tente não fazer isso, tente fazer em casa, vá numa lan house e pague para fazer o serviço, mas se você precisar, peça autorização, não use alguma coisa que não lhe pertence, não usurpe de alguma coisa que não lhe pertence, amém? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que acontece bastante também, não é? É quando as pessoas pedem algo emprestado e se esquecem de devolver, não é? Outro dia eu fui, estava com frio, a pessoa me emprestou o guarda-chuva, me emprestou o casaco, tal. A pessoa me emprestou um livro, me emprestou uma ferramenta, tal. E você se esquece de devolver, não é? Você está se apropriando indevidamente de alguma coisa que não lhe pertence. E às vezes você olha para o negócio, está ali, você fala assim, é dele, mas eu estou usando aqui de vez em quando, tal. E você acaba ficando com aquilo que não lhe pertence. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso proceder. Temos que estar atento, por exemplo, para
Porque enganar e defraudar o governo, sonegando impostos, é furto. Amém? Então, sonegar, defraudar, declarar imposto de renda comprando recibos, não é? Tem uma empresa que fica comprando notas ali para gerar despesas, para você pagar menos imposto de renda. Aí pode ter alguém que fala assim, mas pastor, pelo amor de Deus, aí não dá, aí não tem cabimento. Aí como é que a gente vai viver? Não é? Afinal de contas, todo mundo faz isso. Não é? Nós não somos todo mundo. Amém? E nós sequer somos desse mundo, diz a palavra. Amém? Nós pertencemos a Jerusalém Celestial. Então, se eles fazem, problema deles. Nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E a palavra de Deus diz para a gente tomar cuidado, porque a Bíblia diz assim, se a luz que há em você são trevas, quão densas trevas serão essas luzes? Então, cuidado. Né? Para que você não entre na rotina, naquilo que parece ser normal, naquilo que parece ser... Não é? A palavra de Deus em Filipenses 2,15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Amém? Quem escreveu isso foi o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, a Bíblia fala que nós tínhamos uma velha natureza, nós somos transformados, diz a palavra, de glória em glória. Então, para que vos torneis, nós temos que nos tornar irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus que somos, inculpáveis, no meio dessa geração pervertida e corrupta. Nós temos que resplandecer como luzeiros do mundo, para que Deus seja glorificado. Amém? Porque a Bíblia diz assim que tem que existir diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Amém? Aí já tem gente dizendo, mas pastor, se eu for viver desse jeito, pelo amor de Deus, né? Vou ter que fechar meu negócio, se eu tiver que pagar todos os impostos, não tem condições, né? Meu negócio vai se tornar inviável, a minha vida vai se tornar inviável. Ah, é? Então vou te dar um conselho pastoral do altar da Igreja Cristo Vive. Feche o seu negócio e vá trabalhar de empregado. Amém? Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor você cumprir a palavra de Deus do que você, não é? E outra, se você está com essa confissão também, né, tá grave o negócio, né? Porque Deus é a nossa capacidade, a nossa suficiência, não é? A palavra diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e Deus respalda a sua palavra, amém? Nós cremos nisso, nós pagamos impostos, nós não negamos impostos, porque é o que a palavra de Deus diz, amém? Veja o que diz Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é uma afirmação do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, pessoas escolhidas por Deus, e disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Mateus 5:29 tem um texto que é bastante forte, que as pessoas não entendem muito, mas aqui olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós não vamos para o inferno, nós já estamos salvos, mas se tem alguma coisa que te faz tropeçar, arranca, perca ela. Você pode até achar que aquilo vai ser perda na sua vida, mas se você estiver fazendo isso e obedecendo a palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus o honrará e multiplicará aquilo. Você vai adquirir muito mais do que aquilo. Então, seja fiel a Deus. Amém? Dê a César o que é de César. Se você não tem conseguido administrar o seu negócio de forma eficiente, eficaz, procure ajuda. Existem órgãos do governo, existem pessoas aqui na igreja altamente capacitadas, com experiência, mas não dê jeitinhos. Não, mas eu compro sem nota e eu vendo sem nota. Não é? Infelizmente, irmãos, eu ouvi isso uma vez, não é? De um líder de uma igreja, e que falava assim, não, o governo, não é? Faz assim. Eu falei, como é que nós vamos viver pagando imposto desse jeito? Ele falou assim, não, a gente paga uma parte e outra parte só nega. Não é? Foi esse o conselho que eu ouvi para a minha vida quando eu iniciei com um negócio próprio de um líder de uma igreja. Não é? E o que aconteceu? Fali e perdi tudo que eu tinha, né? Porque era um conselho totalmente fora da palavra de Deus. Então, ouça o conselho que vem do coração de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Se nós estamos aqui fazendo campanha, não é? Estamos aqui incentivando a igreja, nós já temos algum valor assim, em espécie guardado para a aquisição da nossa sede própria. Agora eu vou contar uma coisa. Se nós não fôssemos nós fôssemos qualquer outra pessoa por aí fora, né? Nós já teríamos a nossa sede própria há bastante tempo.
não é? Era só nós termos aceitado convite de políticos e de pessoas que se nos apresentaram, dizendo assim, olha, vamos fazer o seguinte, não é? A gente dá 100 para a igreja, vocês nos devolvem 65 com emissão de uma nota e vocês ficam com 35. Não é? Lavagem de dinheiro. Não é? Então, ele cria uma empresa, nos dá 100, que veio de tráfico de drogas, de armas, de roubo a banco, sei lá de onde veio, não é? E a gente devolve 65 para ele, não é? Como em forma de pagamento por um serviço que ele se diz prestar para nós. Se nós quiséssemos, nós já poderíamos ter feito isso. Não é? Políticos já vieram ao nosso ministério oferecendo esse tipo de acordo. Não é? Mas graças a Deus que as pessoas que Deus tem levantado aqui são pessoas levantadas por Deus, são pessoas escolhidas por Deus para a última reforma. Amém? Glória a Deus por isso. E falando em autoridade, em políticos, vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui em alguns versículos. Tito 3:1 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam e às autoridades. Então, pagar impostos é devido pela palavra, porque os impostos são colocados pelas autoridades, e a palavra diz que nós devemos nos sujeitar aos que governam, às autoridades. Em Romanos 13:1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Amém? Então, toda autoridade, diz a palavra, foi instituída por Deus. Não a pessoa, o cargo da autoridade, o cargo de governador, de presidente, o cargo de um oficial de justiça, o cargo de um policial. A autoridade foi criada por Deus para que criasse ordem no mundo em que nós vivemos. Amém? E a palavra de Deus diz que todo homem esteja sujeito às autoridades constituídas, que são superiores a ele, porque não existe autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade, como é que você se opõe à autoridade? Ah, você está louco que eu vou pagar esse imposto para o governo? Você está louco que eu vou obedecer isso ou aquilo outro? A Bíblia diz, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? Então, nós temos que ter consciência de que toda autoridade foi colocada, foi instituída por Deus, e se nós resistirmos a essa autoridade, Deus diz que nós resistimos a uma ordenação de Deus. Deus ordenou e você fala assim, não, está louco, Deus está variando. Não é? É o que nós estamos dizendo quando nós resistimos a uma autoridade. Se você não sabia disso tudo, talvez você nunca tenha lido isso na palavra de Deus, não fique preocupado, porque a palavra diz que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Porém, agora você já sabe, e a quem muito é dado, muito será requerido. Amém? Então agora você já sabe. Não resista, não é? Ore para que Deus atue, para que Deus mude situações em nosso benefício. Amém? Versículo 3, de Romanos 13 ainda. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Nós somos ministros, nós somos dispenseiros de Deus para trazer a palavra de Deus. As autoridades são ministros de Deus para colocar ordem nesse mundo em que nós vivemos. Amém? Então, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem, não é para o nosso mal, amém? É para o nosso bem. Entretanto, se você fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, né? Que coisa horrível é quando pessoas que se dizem cristãs, crentes, religiosas, sei lá o que, né? São pegas pelo Ministério da Fazenda como sonegadores, né? Que péssimo testemunho. Porque a Bíblia diz que essas autoridades foram levantadas por Deus e estão aí para colocar uma ordem no mundo. Amém? E nós, como filhos de Deus, temos que nos submeter a essas autoridades. Veja também o que diz Judas 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Não é? Então, mesmo que você saiba que o governador, que o presidente, que roubou, que não difame ninguém. Amém? A Bíblia diz que nós somos chamados para bendizer e não para amaldiçoar. Nós não somos colocados por Deus para ser juízes. Se nós temos o conhecimento de alguma coisa, vamos colocar diante de Deus, porque Deus, que é o reto juiz, fará justiça a nosso favor. Amém? Quando uma pessoa pega algo emprestado, né, e esquece de devolver, eu já falei aqui,
ela está furtando porque aquilo não lhe pertence. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que a grande maioria da nossa igreja não se aplica a isso, mas se está aqui nós vamos falar, amém? Por acaso você não tem se esquecido de devolver alguma coisa que pertence a uma pessoa muito importante? Não é? E que todo mês ela faz chegar às suas mãos? Por acaso você não tem se esquecido de devolver o que pertence a Deus, que é o dízimo? Não é? Porque Deus todo mês nos faz chegar alguma coisa, não é? Através do nosso trabalho. Deus é quem nos dá força para adquirir riqueza. Se nós podemos trabalhar, é porque Deus nos capacita, porque Deus abre uma porta. E Deus todo mês nos dá o salário. Mas Ele nos dá alguma coisa a mais que não nos pertence. Que é 10% daquilo que nós recebemos, não nos pertence. Pertence a Deus. Será que você, por acaso, tem se esquecido de devolver aquilo que pertence a Deus? Amém? Nós temos que entender que dizimar é uma forma de reconhecer a autoridade de Deus. E o seu submetimento a essa autoridade, amém? Eu tenho que primeiramente servir a Deus, para que depois de eu ter servido, Ele possa me recompensar. Caso contrário, eu vou estar enganando a Deus e defraudando a minha própria vida, né? E nós não podemos enganar a Deus. Ananias e Safira tentaram enganar ali o Espírito Santo, quando venderam o terreno, tal, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe, né? Que vendemos terreno por 100, mas venderam por 200, tal, só para dizer que estava, né, colaborando ali com os apóstolos na partilha dos bens que eram de todos ali, não é? Então, procure tomar cuidado, porque o que é de Deus é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e o que ficar com você será grandemente multiplicado, porque o nosso Deus é bom, amém? Aleluia, Jesus. Vamos ver aqui 4 razões. Nós estamos indo já para o final da nossa mensagem, rapidinho. 4 razões pelas quais você deve ser honesto, amém? Então, primeira razão, né, eu perguntei, por que eu devo ser honesto? Então, existem 4 motivos pelos quais você deve ser honesto. Primeiro, porque eu e você, nós somos vistos, observados pelos incrédulos, pelos crentes, por Deus e pelo diabo. É o que diz a palavra, amém? Agora veja Hebreus 12:1. Portanto, também nós, aqui que estamos ouvindo essa palavra, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Então, a palavra de Deus diz que os olhos de todos estão voltados para nós. Por quê? Porque nós somos crentes, porque nós somos de Jesus. Os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos dos outros crentes estão muito mais sobre nós. O pessoal da graça, o pessoal da Cristo vive, o pessoal que diz que não precisa jejuar, o pessoal que diz que não precisa ir no monte, não precisa ir na marcha para Jesus, o pessoal que diz que é por fé. Está todo mundo olhando para a minha e para a sua vida, se sabem que você é da Cristo vive. E sabem, você pode não saber, mas estão olhando para as nossas vidas, amém? Os incrédulos estão olhando para as nossas vidas. Quando você diz que é crente, não é? Fica todo mundo olhando para saber, é crente, é lá outro cara que é igual aquele outro lá, que fazia isso, que fazia aquilo outro, tal, né? Aí o cara fazia, então eu também sou crente, né? Se ele é crente, eu também sou crente. Aí o incrédulo começa a tirar um baratinho. Então, a Bíblia afirma que existe a rodear-nos. Sabe o que é rodeado? É por todos os lados. Existe a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, não é? E a Bíblia diz assim que, como essas pessoas estão a rodear-nos, a Bíblia nos orienta para que nós nos desembaracemos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, não é? A pessoa que não está enredada, emaranhada, não é? Imagina uma pessoa carregando uma rede de pesca, se ela tentar correr, ela não vai conseguir correr. Imagina uma pessoa carregando uma rede de pesca e carregando pesos de halteres, a pessoa não vai conseguir correr, vai cair, vai tropeçar, vai se cansar facilmente. É assim a nossa vida com Jesus aqui nessa terra. Se nós não nos livrarmos dessas coisas, a nossa vida, nós vamos ficar quase que marcando passo no lugar, como o soldado fica marcando passo e não sai do lugar. Muitas vezes a gente não sabe por que não estão acontecendo as coisas na minha vida.
não é? Porque Deus é santo. A palavra diz: sede santos como Ele é santo. Amém? Não depende da nossa carne, não depende da nossa força, mas depende de ouvirmos a palavra e nos submetermos. Senhor, eu mudo hoje, eu quero mudar, eu não quero agir dessa forma, eu quero ter um novo proceder, eu quero me desembaraçar de todo o peso que a Bíblia diz que tenazmente, que fica tentando nos pegar, que está nos assediando, para que você possa correr. Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos aqui uma carreira, e como os atletas se preparam de uma forma com muita dedicação, nós temos que fazer isso para que nós possamos alcançar a coroa que nos está reservada. A salvação já é nossa. Agora você vai chegar lá no céu, quando você for participar do tribunal de Cristo, bema, quando tiver o pódio ali, onde você vai estar, né? Eu quero estar lá para receber uma coroa, principalmente porque a Bíblia fala que nós devemos, Jesus falou, não é? Toda a palavra de Deus é Deus falando, mas Jesus falou assim: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não corroem, onde os ladrões não minam nem roubam. Isso é ajuntar tesouros nos céus. Você andar aqui de maneira digna, você vai estar plantando para a vida eterna. Amém? Olhe para a vida eterna, para não chegar lá e falar assim: pô, aquele pastor estava certo, aquele cara chato, tá? Aquele cara fazia, a bispa não ia, o cara ia pregar lá e o cara, né? E agora eu vou ter que ficar aqui, né? Não faça isso, irmão. Aproveite, né? Aprenda a juntar tesouros. Eu tenho pedido para Deus: Senhor, como é que eu posso juntar tesouros nos céus? Porque é lá que eu vou viver a minha eternidade, né? A palavra diz: atentando nós, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então vamos estar atentos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Amém? Glória a Deus. Jó 34, 21 e 22 diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Então, tudo o que você faz, Deus está vendo, não é? Então, quando você for fazer alguma coisa: Senhor, eu devo ir para cá? Senhor, eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Peça a orientação de Deus, porque Deus já está vendo, amém? Não fique pensando: não, vou dar um jeitinho aqui, não, mas é só hoje. Não faça isso só hoje, amém? Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Quando nós furtamos, de alguma forma nós estamos praticando iniquidade, e nada fica em oculto diante da presença do nosso Deus, amém? As pessoas podem não saber o que você fez, mas Deus sabe, amém? Gálatas 4:18, a palavra diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então, é bom a gente praticar essas coisas, se afastar daquilo que é profano, largar todo o peso, todo o pecado, né, tudo aquilo que pode denegrir a imagem de Deus que deve ser transmitida através da nossa vida, não somente quando nós estamos entre os irmãos, quando a gente está na igreja, não é quando você está... Não, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou assim, ó: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou aí com vocês. Não é só para mostrar, só de aparência. Tudo que você fizer, leu o bispo aqui, seja por ação, seja por palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Amém? Tudo o que nós fizermos deve redundar em glória a Deus. Pense em tudo que você faz. Se não estiver redundando em glória a Deus, não faça. Pense em como fazer para que redunde em glórias ao nosso Deus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós, não vai chegar lá, não, eu sou tão humilde, Deus não vai nem me chamar. A palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, não é? Do grego, bema, que significa pódio, é a hora de receber a premiação, para que cada um, então cada um não é, não, ele sim, eu não, tal, de 10 em 10 Deus vai escolher um, não, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que nós fizermos nessa vida, ou nós vamos receber, ou nós vamos chegar lá em cima, vamos tomar uma chacoalhada, que você não vai perder o rumo de casa, porque você já vai estar em casa, né? Mas que vai ficar mal, não é assim? A Bíblia diz: nós vamos receber o bem ou o mal. Então, se você já fez muita coisa de errada, nós aprendemos aqui: porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então, tudo que você plantou de errado, você vai colher. Mas se você parar de adubar aquilo ali, se você parar de regar aquilo ali, e começar a plantar a coisa certa, um dia cessa a colheita do que você plantou errado, e você vai começar a colher as coisas boas. Amém? Então, aprenda a plantar as coisas certas, para que Deus seja glorificado. Então, primeiro ponto, não é?
Por que eu não devo? Porque eu devo ser honesto? Porque Deus está olhando para você? Porque os crentes estão olhando para você? Porque o mundo está olhando para você? E porque Deus olha para você também. Por que eu devo ser honesto? Segundo ponto, porque tudo que eu semear, eu vou colher. Não é? Eu acabei de falar agora. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Plantou batata, vai colher batata. Plantou limão, vai colher limão. Plantou na carne, vai colher desgraça na vida. Os frutos da carne, leia Gálatas 5 lá, que você vai ver que só tem coisa que não presta lá. Então, vamos plantar coisas certas. Amém? Provérbios 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Não é? Tem pessoas que querem ganhar a qualquer custo. Não, mas eu preciso levar o pão para minha casa, eu preciso dar um jeito, a situação está difícil, eu preciso, não é? E faz qualquer coisa, não é? É ávida por lucro desonesto. Mesmo que o lucro desonesto seja para colocar o pão e o leite na sua mesa. Não faça isso, meu irmão. Creia que Deus mandará corvos, creia que Deus fará chover maná do céu, creia que Deus trará. Deus fará, amém? Deus fará, glória a Deus, amém? Tem uma ilustração que o pastor Ricardo uma vez citou aqui, numa vez que ele esteve ministrando a palavra conosco, né? Que uma mulher muito pobre, muito necessitada, foi a um programa de rádio, né? E dizendo que estava necessitada e que precisava de recursos, né? Que estava passando fome e tal, e no rádio eles oraram, aí do outro lado do rádio, uma pessoa estava ouvindo, era um bruxo muito famoso tal, né? E ele chamou os seus servos aí e falou assim: olha, prepara tudo isso daqui, leva essa cesta, né, maravilhosa aqui para aquela mulher lá, não é? E aí, quando você chegar lá, fala para ela quem mandou. Aí eles chegaram e falaram assim: olha, nós trouxemos tudo isso daqui para a senhora, mas assim, a compra para 2, 3 meses. A mulher ficou, muito obrigado, muito obrigado. A mulher foi entrando, fechando a porta. Aí o cara falou assim: pô, a senhora não quer saber quem mandou? A mulher falou assim: olha, quando Deus manda, até o diabo obedece, não é? Então, se Deus mandar, não é? Não vai faltar na sua vida, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então saiba que todos estão olhando para você. Tudo que você plantar, você certamente vai colher. Plante certo, amém? Terceiro ponto: a desonestidade destrói o seu caráter, destrói aquilo que Deus está formando através da sua palavra, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, amém? Cuidado, não se deixe levar pelo conselho dos ímpios. Cuidado com aquele pessoal que de sexta-feira vai fazer o happy hour tal. Ah, mas eu não vou no happy hour. Mas você está com eles até na hora do que os caras entram no bar, você está com eles. Não se junte com esse tipo de pessoa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você não está influenciando, você está sendo influenciado de alguma coisa. Seus ouvidos, né, são a entrada para o seu coração. A palavra de Deus diz que nós nos alimentamos pela palavra de Deus. O nosso espírito se alimenta da palavra. Se você está ouvindo, está se alimentando de uma palavra que não é a palavra de Deus, isso certamente não trará coisa boa para a sua vida, amém? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Que más conversações? Qualquer conversação frívola, que não tem um objetivo. Lógico que eu não estou falando para você, não, se eu trabalho, eu não vou conversar com ímpio, não. Conversar sobre trabalho, conversar sobre negócio, vender é uma coisa. Agora ficar jogando conversa fora, ficar falando do final de semana dele, ficar falando... Não se misture com esse tipo de pessoas. Dê o seu testemunho, fale. Quando você não tiver mais o que fazer, saia. Não fique, porque as más conversações corrompem. Não, mas eu sei, eu me mantenho. Você não se mantém porque a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Às vezes ele fala alguma coisa, você fica meio sem graça, você não se posiciona, o cara solta uma piadinha, solta um palavrão, e você está aqui, ali naquele meio, sendo corrompido por aquelas palavras que não vêm de Deus. Aleluia, Jesus. Provérbios 11, 1 a 3. 1 e 3. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Amém? Então nós temos que ser honestos naquilo que nós fazemos, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser justos, porque a Bíblia diz que se nós não agirmos assim, nós estaremos trazendo destruição para a nossa vida, para os nossos sonhos, para a nossa família. Amém? E quarto e último ponto,
não é? Você viu lá o primeiro, que todo mundo está olhando para você. Segundo, que tudo que você semear, você vai colher. Terceiro, que a desonestidade acaba com o seu caráter, não é? E quarto, Deus recompensará a sua honestidade. Amém? É apenas uma obrigação nossa, porque a palavra diz: sede santos porque eu sou santo. Mas a palavra diz que Deus recompensará a sua e a minha honestidade, porque isso vai manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Provérbios 11, 27, a palavra diz assim: quem procura o bem, alcança o favor. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Não é? Então, alcance o favor do Senhor. A Bíblia diz que quem acha o favor do Senhor, acha tudo o que precisa na vida. E não fique correndo atrás do mal, não fique correndo atrás de coisas que você acha que aquilo vai poder trazer uma solução, um benefício para a sua vida. E Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Amém? Então, às vezes, não é, nós agimos na nossa vida querendo ganhar, querendo fazer negócios, não é? E nós não estamos atentos à forma, à maneira que nós estamos agindo. E com pressa, querendo... Primeiro que a palavra de Deus diz assim: quem crê não se apressa. Amém? Abraão creu em Deus, esperou 25 anos lá. Nós vamos esperar em Deus, porque a palavra diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Saiba que o fiel, aquele que é fiel a Deus, a palavra de Deus, será cumulado de bênçãos. Não vai receber uma bênção, ele vai ser cumulado. Vão cair muitas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui, vai, antes de eu continuar. Só finalizar aqui agora. Não sei quem esteve aqui no culto de segunda-feira, não é? A bispa, foi um culto de oração atípico, assim, não é? Tinha pouca gente, choveu, a cidade ficou toda intransitável aí. E a bispa contou alguns testemunhos dela, não é? De cura, que ela estava... que ela passou por algumas situações, o bispo Rai também, né, em que ela ficou orando a noite inteira, uma vez por ela mesma, uma vez pelo bispo Rai, uma vez pelo Fernando, e que ela ficou orando a noite inteira até Deus manifestar a cura, né? E eu, a noite passada, né, comecei com febre, com tosse, bloqueio, começo de sinusite, assim, mas só vinha a palavra da bispa, a orar a noite inteira, e eu fiquei, não consegui dormir, né? Fiquei orando a noite, falei: Senhor, chega disso, porque às vezes com essa mudança de tempo, lá em casa está em reforma também, poeira e tal, acontece alguma coisa, vou no pronto-socorro, passa lá no médico, o cara dá um monte, né? Gasta R$150 de remédio, tal, né? Passa, demora uma semana para passar, falei: Senhor, eu não recebo isso. Não consegui dormir, eu falei: Senhor, eu não recebo, fiquei clamando, só vinha a voz da bispa na minha mente, ela falou: Senhor, eu não recebo, praticamente não dormi a noite inteira, né? E ontem ainda estava um pouco assim, aí essa noite eu também não pude dormir de novo, porque ontem eu fui chamado pelo bispo: olha, você pode pregar amanhã? Eu falei: posso, né? Para eu pregar amanhã eu tenho que fazer uma pregação de madrugada. E ainda ruim, eu falei: Senhor, eu não recebo, porque eu tenho que pregar, eu vou levar a tua palavra, não é para mim que eu vou fazer. E graças a Deus hoje, né, um finalzinho de uma tosse, mas que Deus é fiel. Nós não podemos nos acostumar com coisa. Não, eu tenho uma solução, é só eu passar no pronto-socorro ali, o cara vai me dar 5 remédios para tomar, que eu até já tenho uma receita, que eu já fui um monte de vezes lá, não precisava nem passar no médico, mas eu falei: Senhor, eu não vou tomar um remédio, né? Eu tive febre, eu tive dor de cabeça, saiu secreção espessa, eu falei: Senhor, eu não vou tomar nada. E normalmente quando eu tenho essas coisas, demora 5 dias, 7, eu falei: Senhor, eu não recebo isso na minha vida. Nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Para nós finalizarmos, né? Talvez alguém esteja pensando assim: mas e agora, né? O que eu faço depois de eu ter ouvido tudo isso? Eu estou vendo que tem algumas coisas na minha vida que não estão bem, não é? Eu tenho visto que eu tenho pisado na bola, não é? Primeiro eu quero que você saiba, Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Amém? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos acertar. Apocalipse 2:5, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quando Deus te chamou, você procurava andar de maneira digna, você orava, você clamava, você ouvia a palavra, recebendo no seu coração, procurava colocar em prática. Eu me lembro
do meu primeiro amor, e eu tenho clamado a Deus para voltar. Irmãos, eu era o maior pregador do metrô e dos ônibus de São Paulo, porque há algum tempo atrás o metrô era vazio, né? Há pouco tempo atrás, vai pensar que assim, que era muito tempo atrás, né? Mas não tinha ninguém no metrô, irmãos, assim, todo mundo viajava sentado, e nos ônibus também, e eu andava de ônibus, metrô, para tudo quanto é lado, eu era estudante, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, fazia um monte de curso e tal, e todo o ônibus que eu entrava, eu pregava, falava que Jesus tinha mudado minha vida, que Jesus tinha me transformado, dava folheto para todo mundo, o pessoal já vinha querendo dar dinheiro, eu falei, não quero dinheiro não, eu só quero falar de Jesus, né? E eu tenho orado a Deus, né, para que eu possa voltar à prática das primeiras obras, de falar do amor de Deus, né, daquilo que Deus já fez na minha vida, amém? E se nós não estamos falando, é porque talvez nós não estejamos vendo Deus fazer muita coisa, e se Deus não está fazendo muita coisa, é porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Né? Nós precisamos nos santificar. O que é santificar? Afastar-se daquilo que é profano, daquilo que desagrada a Deus. Amém? Não é sacrifício da carne, mas é afastar-se de tudo aquilo que é profano. Aquele que roubava, não roube mais, né? Fugir de toda a prostituição, né? Falando de um assunto totalmente diferente, mas você não pode fugir da prostituição assim, oi prostituição, eu vou fugir de você, hein? Eu vou fugir de você. Fugir como um bandido foge da polícia, passa por cima de tudo, bate, é assim que nós devemos fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, amém? Aleluia. Amém. Então, se você identificou alguma coisa na sua vida, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é mover de nós o candeeiro? A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Quando Deus move o candeeiro, Deus tira, não o Espírito, porque o Espírito é um com o nosso Espírito, mas Deus tira as manifestações do Espírito da nossa vida. Aqui, no caso específico de Apocalipse 2,15, Deus está falando a uma igreja, mas a palavra de Deus também fala a nós por essa mesma palavra. Então, vamos ser zelosos com relação àquilo que a palavra de Deus está nos trazendo para o nosso coração nessa noite. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, você acha que está patinando, puxa, faz tempo que eu estou esperando acontecer alguma coisa, não encubra. Confesse e deixe para alcançar misericórdia e para que você possa prosperar. Amém? O que encobre jamais prosperará. O que deixa, alcança misericórdia. Amém? Lucas 19. Jesus se achegou a um homem pecador, Zaqueu, e diz assim: todos os que viram isto, quando Jesus se achegou a um pecador, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu, que era essa pessoa, que era um cobrador de impostos, era a pessoa mais mal vista na sociedade daquela época, porque ele cobrava impostos. O governo falava assim, olha, vai lá e pegue 10%. Ele pegava 15%, 5% ficava para ele e 10% ia para o governo. Não é? Era assim que se cobrava impostos. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Se você defraudou alguém, restitua, peça perdão. Se você tem alguma coisa que não lhe pertence, devolva. Amém? E aí Jesus disse... Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você identificou alguma coisa na sua vida, deixe, restitua, porque Jesus veio trazer a salvação, não para o seu espírito, que você já foi salvo, mas para a sua alma, para a sua vida, para que você possa ir para patamares, para que você possa correr sem embaraço, e para que a nuvem de testemunho que esteja ao seu redor esteja vendo, não você embaraçado, não você ali todo desconjuntado, mas possa ver você correndo para o prêmio da soberana vocação. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, 27, 28, 29 e 30. Nem deis lugar ao diabo. Pode pôr. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Você tem uma boca e 2 ouvidos, e a palavra de Deus diz que todo homem de Deus seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, nada que possa, não é, que você possa ocultar, que você possa defraudar alguém, que você possa se esquivar de uma situação, que você possa mentir, não é? Não julgue, não condene, não humilhe ninguém.
para que Deus possa ser glorificado quando você abrir a sua boca. Transmita graça aos que ouvem, conforme a necessidade, e assim você transmita graça aos que ouvem. E aí o versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Lembre-se que se você pegou alguma coisa emprestada e está em seu poder, não é? Devolva. Faça isso daqui para frente. Pediu emprestado, use e devolva, não é? Na hora, não é? Em qualquer situação da sua vida, qualquer, não é? Se você deve alguma coisa para alguém, não é? Acerte rapidinho o seu passo. Provérbios 10, 22, por favor. É o próximo, isso. Saiba que o que vai te enriquecer é a bênção do Senhor, amém? A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela, Ele não traz desgosto. Não furte a Deus do que lhe é devido, não furte ao seu cônjuge do amor, do carinho, do respeito, não furte aos seus filhos do amor que lhes é devido, não furte a sua igreja da sua vida, porque a sua vida pertence a Deus e Deus o colocou na igreja para que a sua vida seja usada de forma plena nesse local, amém? Para que Deus possa ser glorificado na sua vida e você possa comer e desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Assim seja, porque assim disse o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chamar o pessoal do louvor, chamar o Bispo Rai também, para ministrar a bênção. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e te damos glória, Jesus, por esse dia. Ó Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos na Tua casa para ouvirmos lições preciosas, Jesus, que certamente farão com que nós nos tornemos melhores, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por esse ministério. Te louvo, ó Pai, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da bispa Rosana Ferreira, Jesus, por toda a família apostólica, ó Deus, pela vida das pessoas que Tu levantaste na Igreja Cristo Vive de São Paulo, ó Deus, pela vida do pastor Maurício, Jesus, que atendeu a Tua convocação, Jesus, de maneira, eis-me aqui, ó Pai, e te colocou nas Tuas mãos, para ser canal de bênçãos, para esta noite, Jesus, para esta igreja que a Ti pertence. Portanto, Jesus, estamos muitíssimos gratos a Ti, ó Pai, pela obra verdadeira e grandiosa que o Senhor tem realizado nesse lugar e nas nossas vidas. Somos felizes, ó Pai, em Ti nós tudo podemos, ó Pai, somos honestos, ó Pai, porque aprendemos a honestidade que vem de Ti, que vem da Tua palavra, Jesus, e vamos propagar, vamos viver dessa maneira, Jesus, porque dessa maneira Tu nos levantaste para ser escudeiros, para ser atalaia, Jesus, dessa obra nobre de levar a graça de Deus para este mundo. Por isso, Jesus, nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos! Vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. Amém. Eu vejo a glória do Senhor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos! Boa noite, internautas! Até domingo, para a glória de Deus. Amém.